Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira. Com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Eu sou a Carol, estou aqui para mais um bate-papo na temática aí da doutrina espírita. E o tema que eu trouxe hoje para a gente é o seguinte: as palavras têm poder, aprenda a ser sempre positivo. Então, qual a responsabilidade que temos ao lançarmos as palavras, as nossas ações perante o nosso próximo? Vamos refletir? Então, para iniciar, vamos fazer uma prece. Então, eu peço que todos fechem seus olhos, mentalizem a presença de Jesus. Senhor, estamos aqui mais uma vez para tratar aí da doutrina espírita, para aprendermos cada vez mais. E agradecemos esta oportunidade, desta vida, de estarmos aqui aprendendo, evoluindo. Agradecemos por todas as bênçãos e pedimos muita paz, saúde,
e resignação. Pedimos que possamos ter o controle das palavras, das ações, de nossas atitudes, para que assim possamos ter uma boa convivência com o nosso próximo e cumprir o mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E com a oração que Jesus nos deixou, iniciamos essa palestra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos lá? Bom, então as palavras têm poder, aprenda a ser sempre positivo. Então, primeiramente, eu vou ler a pergunta 766 do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Ela diz o seguinte, na lei da sociedade, né? Necessidade da vida social. Pergunta 766. A vida social faz parte da natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento inutilmente. Né? Então, aqui a gente já tem aqui que temos aí o dom da palavra. Né? Então, para acrescentar, para a gente continuar essa conversa, tem uma passagem da Bíblia no Evangelho de Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 8. Então, vamos lá. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, aqui a gente já consegue aí juntar as duas coisas, né? Tanto a passagem da Bíblia como, né, no Livro dos Espíritos. Então, o que a gente pode refletir, né? Primeiramente, nós, né, estamos aqui em evolução, aprendendo. Tem algumas questões que nós tentamos agir de forma diferente, mas com o passar do tempo acabamos afrouxando as coisas, vamos dizer assim, né? Então, nós temos o costume de criticar, né? Então, sempre criticar as pessoas, sempre apontar o defeito do próximo, né? E por meio da palavra aí que a gente acaba fazendo isso, né? E então, assim, ninguém é perfeito, né? E como disse Jesus, né? Atire a primeira pedra, quem não tiver pecados, então todos nós temos. Então, primeiro precisamos fazer essa autoavaliação, né? Então, assim, quem sou eu para criticar essa outra pessoa? Independente do que ela esteja fazendo eu nunca ter feito, eu tenho outros pecados, eu tenho outros erros, que às vezes eu não consigo perceber que eu tenho, né? Às vezes a pessoa tem um olhar tão aguçado para o defeito do próximo, mas para si mesmo não, né? Então, primeiramente, já sabemos que ninguém é perfeito, né? Só Jesus que esteve aqui, né?
neste planeta. Então, já vamos começar o pensamento por aí. Então, vamos evitar de criticar as pessoas, né? Independente do que a pessoa fez. Por quê? Quando foi dito amem os seus inimigos, a gente sabe que não é para você ter um sentimento de amor, né? É para você não desejar o mal. Então, parte daí, de eu não lançar uma palavra de ódio, de eu não lançar uma palavra de crítica, isso já começa com o meu inimigo. Aquela pessoa ali que de repente eu tive algum atrito, que de repente criou alguma situação que me prejudicou, e aí eu sempre vou manifestar aí uma opinião maldosa sobre essa pessoa, criticando essa pessoa, desejando que a vida não seja boa para ela, né? Mas precisamos lembrar que nós não temos o direito de julgar, né? Então, que se caso ela tenha feito algo, que ela terá que aprender, terá que rever, né, esse conceito, porque todos nós estamos em evolução, né? Então, quando a gente fala assim, aquela pessoa, aquele homem é um bandido, aquele homem não é um bandido, aquele homem está um bandido, né? Porque ele está nessa situação agora, né? Aqui, nesta vida, ele pode mudar ainda nesta vida ou em outra, né? Então, ele é um assassino, ele é um estuprador, ele é um ladrão, ele ou ela, né? Então, né, falando ele no geral, né? Ele ou ela, quem quer que seja. Essa pessoa não é nada, essa pessoa está, porque estamos em evolução. Então, essa condição que essa pessoa está hoje, ela não vai estar futuramente, né? Porque nós que somos conhecedores da doutrina espírita, sabemos que esse espírito uma hora ele vai evoluir, né? Uma hora ele vai aprender. Então ele não ele está nessa situação. E além disso, muitas coisas geraram essa situação, né? Então, que consequências geraram? Será que foi alguém que lançou uma palavra que de repente ofendeu essa pessoa, magoou e provocou essa atitude, né? Então, vamos pensar, de repente, era uma criança que era violentada sexualmente e que agora reproduz isso, né? Sendo um estuprador, a gente não sabe. É alguém que, de repente, sofreu alguma violência dentro do lar, dos seus pais ou familiares, era humilhado e que hoje é uma pessoa amarga, a gente não sabe. Mas, né, independente do que a pessoa passou, nós, né, principalmente nós que somos espíritas, sabemos da nossa responsabilidade. Então, temos que tentar entender essas pessoas, né? Então, essas pessoas que de repente temos como nossos inimigos, né? O que é assim, independente do que elas passaram, né? A gente sabe que um dia elas vão mudar, né, de situação, e nós também temos que, independente do que passamos, da experiência que tivemos, né, nós não temos que levar isso em conta, porque eu tive uma infância muito difícil e então por isso que meus pais brigavam muito comigo, meus pais eram grosseiros comigo, por isso que hoje eu tenho esse comportamento grosseiro, eu falo mesmo o que eu penso, esse é meu jeito e quem gostar de mim vai ter que gostar assim? Não, porque com a nossa palavra nós podemos prejudicar pessoas, nós podemos ferir sentimentos, né? Então temos que ter muito cuidado. Então, na dúvida, não fale, né? Então, na dúvida, aquela pessoa fez uma coisa errada, eu vou lá falar, aquele meu familiar fez uma coisa errada, eu vou lá falar com ele, eu posso falar, porque temos que aconselhar, temos que mostrar o caminho correto, né? Se é algo assim que eu sei que eu consigo mostrar, explanar qual é o caminho correto para aquela pessoa que está tendo uma atitude errada, uma pessoa próxima a mim, de repente um parente ou um amigo, e eu tenho que conversar, eu tenho que antes refletir de como que eu vou conversar, como que eu vou colocar essas palavras para essa pessoa. Eu vou falar, você está errado? Não, eu posso colocar a pergunta para essa pessoa. Isso que você está fazendo, você acha que é certo ou errado?
Você acha que de repente você tomando outra atitude, isso poderia ser diferente? Então nós temos várias formas de falar. Só que se agirmos ali no calor, né, da emoção, de repente, pode ser que não consigamos controlar isso, né? Então é importante primeiro pensar para depois agir, né? Então às vezes naquela situação do calor sai, né? Às vezes fala, nossa, não queria falar aquilo, mas acabei falando. Então, por isso que a gente tem que refletir o quanto é importante, principalmente, né, nessa conversa, se de repente for com relação a algo que está errado, como eu devo conversar com essa pessoa, né? Então, já refletir antes, já pensar, se acalmar, né? E na dúvida se eu vou saber falar ou não, não fale, né? Então, porque aí eu sei que eu não vou ferir aquela pessoa. Ou, né, como Emmanuel dizia, beba água, né, para se acalmar, beba água e não fale. Então vamos continuar aqui, então, no nosso estudo. Agora eu vou ler aqui a página do Evangelho, é a página 91. E aí fala assim, né, deve-se colocar um fim às provas do próximo. E aí eu separei um trecho aqui, né, que faz parte aqui da nossa conversa. Quando estiverem na presença de um irmão que sofre, não devem dizer, é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Digam ao contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material, os meus conselhos não podem ajudá-lo a transpor essa dificuldade com mais ânimo, paciência e resignação. Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? Será que não me foi dado também como prova ou como um meio de resgatar meus erros, deter o mal e substituí-lo pela paz? Né? Então, assim, eu tenho o meu irmão, né, que ele tem ali uma prova, né, enfim, e às vezes eu vejo essa situação dele, e aí como que eu vou pensar? Eu posso suavizar, eu não posso, eu não devo? Então, se tiver oportunidade, sempre ajude, né? Pode ser que seja aí, tem essa missão aí no seu caminho de suavizar a prova do seu próximo. Então, não criticar, né? Não piorar as coisas, né? Sempre procurar o lado positivo das coisas, né? Porque a pessoa, ela já está com um sentimento ruim, ela já está numa situação ruim. Então, quando eu chego e aí eu coloco mais a minha opinião, quando eu deixo isso mais pesado, né? Então, às vezes a pessoa tem um problema, vai no caso, uma pessoa faleceu, né? E a pessoa tá ali naquela tristeza, aí eu chego e falo, nossa, deve estar sendo muito difícil para você, como que você vai viver sem ele, como vai ser sua vida daqui para frente? Não, eu tenho que chegar com um sentimento de paz para essa pessoa, né? Então, eu tenho que entender esse sofrimento, né? Então, eu posso falar, olha, realmente a saudade, ela existe, você em alguns momentos vai ficar triste, mas isso vai passar, né? E se isso tudo aconteceu, é porque tinha que ser assim, porque Deus quis assim, porque Deus sabe o que é melhor pra gente, né? Porque essa pessoa, ela recebeu aí o direito de libertar o seu espírito, né? Então, a gente tem que colocar palavras que levantem a pessoa, que coloquem ela para cima, que deixem ela mais tranquila, né? Então, sempre pensa isso. Quando eu for colocar essas palavras, sempre colocar de forma branda, sempre, ou eu jogo a pergunta para a pessoa, eu coloco de uma forma branda, para que essa pessoa não se sinta mal. Por exemplo, né, uma coisa que acontece muito no nosso cotidiano, vamos supor que uma pessoa engordou, né, e aí a gente vê a pessoa e fala, nossa, como você engordou, né, e aí a pessoa, né, na hora
né, fala, tudo bem, mas acaba ficando triste, né? Então, por que eu não posso, de repente, chegar para essa pessoa e falar assim, olha, o que você acha da gente procurar cuidar mais da nossa saúde, né? Você aceitaria? Né? Vamos tentar cuidar mais da nossa saúde, ou pergunta para a pessoa, como está a sua saúde? E aí a pessoa mesma vai falar, eu engordei um pouco, né? Então, mas isso a gente, né, consegue se você tem uma alimentação melhor, você precisa de ajuda, né? E não só criticar. Então, a gente tem que colocar ali a nossa disposição, né, para ajudar essa pessoa e tentar suavizar o máximo possível aí as nossas palavras, né? Então, vamos continuar aqui no Evangelho. No Evangelho. Mais uma passagem aqui. É na página 203, capítulo 17. Sejam perfeitos. Então tem aqui. O homem de bem, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. O homem de bem, em todos os momentos, tem como guia a caridade. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com seu orgulho e seu desprezo os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento, quando este poderia ser evitado, e que não possui amor pelo próximo, não merecerá o perdão do Senhor até que se arrependa do fundo do coração, né? Então, assim, falando novamente, né? Então, nós espíritas, né, que buscamos a evolução, buscamos o aprendizado, né? Então, buscamos ser esse homem de bem. Então, precisamos refletir, né? Então, que palavras que eu estou soltando aí no meu lar, para os meus familiares, de que forma eu estou tratando os meus pais, ou as pessoas que vivem comigo. Normalmente as pessoas mais velhas, elas já tem algumas manias, alguns costumes, e às vezes a gente só coloca a culpa nessas pessoas. Mas essa pessoa é rabugenta, mas essa pessoa não me entende. Mas e nós, né? Então, nós aqui que temos esse entendimento, né? Então, porque estudamos a doutrina espírita, porque temos essa doutrina maravilhosa aqui, né? Então, qual está sendo a nossa atitude? Então, essa responsabilidade que nós temos, né, de pensar do como eu vou falar, do como eu vou agir, né? Às vezes fala assim, a palavra, mas a minha expressão facial já diz coisas, né? Então, se a pessoa, de repente, fez alguma coisa pra mim e eu já faço assim, isso já machuca. Então, precisamos vigiar, né? Este é o caminho, vigiar. Então, orar e vigiar, né? Então, temos que orar sempre, né? Orar pelas pessoas que não nos querem bem, porque queremos que elas fiquem bem e esqueçam de nós, né? Oramos pelas pessoas que queremos bem, oramos pelas pessoas que estão em nossa volta, nossa família, nossos amigos, oramos pelo nosso próximo, né? Independente de onde ele esteja, oramos pelas pessoas necessitadas, oramos pelos espíritos, pelos nossos, né? Que já estão no mundo espiritual, oramos por todos os espíritos, pelos amigos espirituais, né? E sempre agradecemos, né? A Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, a corrente de Bezerra de Menezes, enfim, a todos os espíritos, sempre agradecendo e vigiando nossas palavras, né? Vigiando nossas atitudes, vigiando como abordar uma pessoa,
né? Então, sempre quando eu for pensar em criticar, eu tenho que refletir antes. Isso vai ser útil, né, para essa pessoa eu falar isso? Ou eu falar desta pessoa para outra, né? A questão da fofoca. Claro que, como eu disse no começo, nós estamos em evolução, né? Então temos aí nossas imperfeições. E às vezes acaba uma fofoca, uma coisinha acaba acontecendo, né? Então a gente tem que vigiar, tem que se esforçar ao máximo para não fazer parte disso. É difícil, é muito esforço, porque é difícil, às vezes, né, uma pessoa conta alguma coisa de alguém e eu acabo participando daquela conversa, então o que a gente tem que prometer aqui, né, que seja a partir de agora, é que vamos nos esforçar para não fazer parte de conversas que difamem alguém, de conversas que não tragam nada de positivo, né? E que vamos nos esforçar para lançar palavras positivas sempre, de conseguir conversar com as pessoas, procurando sempre o lado positivo. Neste momento que a gente está, tão difícil aí, de pandemia, né? A mídia sempre trazendo notícias negativas, trazendo só o lado ruim. Eu sei que é difícil falar, né? Mas existe lado bom, né, nessa pandemia? Às vezes sim, às vezes famílias que de repente não estavam tão unidas, hoje estão, né? Eu acho que se isso está acontecendo é porque tem algum motivo, né? Então tem um lado bom. Então vamos focar no lado bom, no lado positivo, né? Tentar não participar de conversas com esse teor negativo, de criticar as pessoas, de participar de fofoca né? Então vamos nos comprometer que vamos nos esforçar ao máximo para procurar o lado positivo de tudo, de trazer paz para as pessoas, né, ao invés de criticar, e saber conversar com as pessoas, mesmo que, né, porque às vezes é necessário conversar, chamar a atenção, que nós saibamos conversar com essas pessoas, e que possamos utilizar aí o nosso meio aí de comunicação, se é em voz, se é em língua de sinais, né, para quem não fala, da melhor forma possível, tá? E para finalizar, vocês vão assistir um vídeo que é sobre o poder das palavras, né, que é isso que a gente veio falar, de uma experiência de algumas crianças, e aí vai servir também para a gente refletir. E depois um último vídeo para a gente refletir mais um pouquinho sobre isso, né? Então, o quanto uma palavra positiva ela pode melhorar a vida das pessoas, tá? Então, Deus abençoe, fiquem bem e até mais. Passe virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes. Para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente,
inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente. Ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo,
Permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem. Com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial. Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo o que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual. Assim seja. Amém.
2 frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro com as palavras positivas conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros? É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica. Ver água dá uma dor no coração. Já a positiva já calma. Oh, child, precious one, let your life shine like the sun. But you say, how long till I can come home, till I can rest in your arms again? And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child, pray with your arms thrown open wide, love with a love that has no end, until I see you again. Oh, child, precious one, with each breath, know you are loved.
say, how long till I can come home, till I can rest in your arms again? And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child, pray with your arms thrown open wide, love with the love that has no end, until I see you again. Live with the wonder of a child, pray with your arms thrown open wide, love with the love that has no end, until I see you again, until I see